Os seres espirituais no cosmo. Espiritual, seres espirituais no universo astral. Individualidade, atributos do ser espiritual. 27. Quando falamos seres espirituais, queremos nos referir não apenas aos espíritos tanto encarnados como desencarnados no reino natural ou universo astral. Também são seres espirituais aqueles que não desceram das infinitas regiões do cosmo espiritual ou reino virginal onde evoluem, como vimos, isentos de qualquer veículo composto de substância etérica. Tanto os seres espirituais puros, isto é, isentos de qualquer veículo, no reino virginal, como os seres espirituais que já estão com veículos de exteriorização de sua consciência, percepção, desejos, etc., através da substância etérica, são de uma natureza diferente, quer seja do espaço cósmico, quer seja da substância etérica ou da energia condensada a vários níveis. É também importante salientar que, ao contrário da matéria, os seres espirituais não se desintegram, não estão sujeitos aos processos associativos ou dissociativos tão comuns na matéria. Com isso, afirmamos que os seres espirituais são eternos, incriados e indestrutíveis, sendo pois sua natureza vibratória distinta da setessência da matéria, ou seja, os espíritos não são nada daquilo que seja inerente à matéria, mormente em seus processos de transformação, tais como as transformações da matéria densa para as mais sutis, como por exemplo no fenômeno da morte física ou desencarne. Os seres espirituais ou espíritos, tal como cada um de nós, pois também somos seres espirituais, são eternos. Somos eternos, pois a origem de nossa natureza vibratória espiritual pura é do conhecimento único da Deidade, sendo, pois, arcano divino. Somos, pois, coeternos com a divindade suprema. Somos incriados, pois somos da mesma natureza vibratória da divindade, sem sermos a própria divindade, e muito menos centelha ou fagulha dela. Somos, sim, espíritos e a divindade suprema é o Todo-Poderoso, o Supremo e Imaculado Espírito. Somos incriados, pois não fomos criados. Há quem diga que nós, os seres espirituais, fomos criados simples e ignorantes para, após períodos de elevação, na lei de causa e efeito, alcançarmos a relativa perfectibilidade. Esta é uma assertiva que, embora respeitemos, não aceitamos em nossa corrente astral de Umbanda, pois se a aceitássemos estaríamos negando os atributos do Supremo Espírito, Deus. Como um ser supremo, infinitamente justo, infinitamente bom e sábio, criaria de si mesmo seres imperfeitos, tal qual cada um de nós. E mesmo que nos criasse distintos de sua natureza vibratória divina, simples e ignorantes, como dizem alguns, onde estaria sua suprema sabedoria? Para que criar seres espirituais ignorantes que iriam desejar o universo astral, ou seja, a descida do cosmo espiritual ao universo astral, fazendo-se necessária, como foi, a manipulação da substância etérica caótica, transformando-a em substância organizada, para dar formação ao universo astral onde a energia tem domínio? Que Deus caprichoso é esse? Que Pai sublime é esse, que gostaria de ver seus filhos passarem pelas mais difíceis situações, só para que eles aprendessem a dar valor à sua superioridade e perfeição? Claro que nosso bom senso rechaça veementemente essas afirmações. Assim, a corrente astral de Umbanda entende que os seres espirituais são incriados. Não foram criados por Deus, como se o Supremo Ser pudesse criar algo imperfeito. Embora todos sejamos sujeitos ao aperfeiçoamento, não foi Deus que nos 29. Que Umbanda, a proto-síntese cósmica, criou imperfeitos, mas sim, ajustou leis, para que essas nos regulassem e fizessem com que alcançássemos a perfectibilidade, ou através do cosmo espiritual, ou do universo astral. Esperamos, pois, ter deixado bem claro que nós, seres espirituais, não fomos criados pelo Pai Supremo, como também não somos originários da própria natureza divina. Se todos fossemos de origem divina, por que não seríamos todos iguais? E mesmo que a divindade nos tivesse criado simples e ignorantes, por que não seríamos todos iguais? Ou será que houve privilégios? Como veem, filhos de fé,
Se quisermos crer que Deus nos criou, chegaremos às raias do absurdo, como o acima citado, de que o Supremo Espírito fez seres privilegiados. Assim, a corrente astral de Umbanda, em seus fundamentos, tem como ponto-chave que todos os seres espirituais são individualidades, e que como individualidades têm suas vibrações individualizadas próprias, de maneira que a tônica espiritual que lhes seja própria possa se revelar, isso tanto no cosmo espiritual como no universo astral, obedecendo aos ditames do livre-arbítrio, prerrogativa do Pai Supremo estendida a todos os seres espirituais, para que cada um se revele e evolua segundo sua própria vontade. As afinidades virginais, tais como percepção, inteligência, desejos, vontades, são pois inerentes a cada ser espiritual, sendo que cada um, segundo essas mesmas afinidades virginais, se expressa desta ou daquela forma. Muitos, nessa hora, já devem estar com uma pergunta de há muito na cabeça: como, se não somos criados por Deus, a entidade que escreve o livro chama de Deus Pai? Muito inteligente sua pergunta, filho de fé. Estudioso. Atente, pois, para a resposta. Cremos na paternidade moral da divindade, pois temo-lo como Supremo Espírito, inacessível, mas infinitamente misericordioso e sábio. Assim, aceitamos a paternidade suprema de Deus, no aspecto de ter Ele permitido, através de sua onisciência e onipotência, meios para que evoluíssemos, criando leis regulativas para que nos educássemos espiritualmente. Para finalizarmos este pequeno capítulo relativo à nossa realidade eternal, como seres espirituais ou espíritos, queremos que fique bem claro aos filhos de fé o seguinte: Todos os espíritos são imateriais, somos isentos de matéria, de energia ou qualquer processo agregativo sobre nós. Não somos compostos atômicos, eletrônicos, fotônicos, quarks, antimatéria, etc. Somos apenas espíritos, com nossa própria natureza vibratória espiritual. 2. Todos os seres espirituais são incriados, somos incriados, pois nossa origem se perde na eternidade. Somente a Deidade, detentora e conhecedora da eternidade, é quem sabe nossa origem. Afirmamos também que o Supremo Espírito não nos criou. Quando dizemos que nossa essência espiritual é originada da mesma do Pai, não estamos dizendo que é a própria do Pai. 3. Todos os seres espirituais são perfectíveis, todos nós, indistintamente, caminhamos para o aperfeiçoamento. 4. Não fomos criados por Deus simples e ignorantes, Deus não criaria ninguém simples e ignorante, esperando que cada um evoluísse e alcançasse a evolução através de duríssimas e penosas provas. A corrente astral de Umbanda crê num Deus infinitamente bom e justo, e não num Deus sádico e cruel. 5. Cremos inabalavelmente na Suprema Consciência Una, que estende sobre nós, individualidades espirituais, o seu beneplácito espiritual. 6. Todos os seres espirituais podem evoluir em duas regiões distintas. A, cosmo espiritual, é o que já definimos como as infinitas regiões do espaço cósmico onde jamais houve, por menor que fosse, interpenetração da matéria ou energia. Nesse campo espiritual ou reino virginal, o espírito pode evoluir, segundo um karma causal. É óbvio que, nesse lado da casa do Pai, os seres espirituais estão isentos de veículos ou corpos. Não têm a mínima agregação sobre si de elementos da matéria ou antimatéria. B. Universo astral, é o que também já definimos como uma região do espaço cósmico que já foi interpenetrada pela substância etérica. Ou matéria-energia. 30. Capítulo 2. Nesse universo astral é que há os milhões de galáxias, com seus sistemas solares, e esses com planetas, satélites, etc. E nesse universo astral que o espírito pode evoluir segundo um karma constituído. Nesse lado da casa do Pai é que o ser espiritual constitui seus 7 corpos ou veículos de expressão de sua consciência, percepção, inteligência, sentimentos, etc., através dos arquitetos siderais. Esses 7 corpos ou veículos do espírito consciência são de energia massa em vários níveis, obedecendo à 7 essência da matéria. Que não se faça confusão entre cosmo espiritual e universo astral. Como dissemos, no universo astral há os vários níveis energéticos,
e o ser espiritual, dependendo de seu grau evolutivo, em sua jornada evolutiva, ora estará num dado plano, que lhe caracterizará a necessidade de reajuste no corpo do plano afim imediatamente superior, ora no plano imediatamente inferior, gerando, como exemplo aqui na Terra, o fenômeno do nascimento e morte, que veremos detalhadamente nos capítulos que se seguem. 31.